Meus irmãos, graça e paz do nosso Rei Jesus. Grande alegria estarmos aqui em mais uma bendita santa convocação, mais um culto, mais uma assembleia solene com o nosso Rei Jesus. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Como os irmãos sabem, nós estamos em uma minissérie, não é? Dentro de várias séries de exposições. Nós vamos fazer uma breve pausa na nossa série em Tito, que nós temos feito à noite, e vamos seguir com a nossa minissérie sobre os 5 solas da Reforma Protestante. E deixa eu fazer uma pergunta a vocês. À luz do que cantamos, à luz do que lemos, à luz da nossa liturgia, qual sola você chutaria que nós vamos trabalhar nessa noite? Qual sola você acha? Solos Cristos, Sola Fide já foi, Sola Escritura já foi. Nós cantamos o Salmo 115, não foi? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Né? O texto inicial na página do nosso boletim também nos dá a dica, né, daquilo que nós iremos trabalhar nessa noite. E quem falou só lhe deu glória acertou. É esse sola da reforma que nós vamos trabalhar nessa noite. Mas como vocês sabem, nós, por mais que reconheçamos o valor que possa ter uma pregação temática, nós sempre submetemos o tema que nós vamos trabalhar a uma exposição bíblica. Então nós não simplesmente pegamos um tema e enfiamos a Bíblia lá. Nós tiramos o tema de uma porção da Escritura e trabalhamos, então, a partir dessa porção da Escritura. Nós não fazemos como fazem por aí, né? Alguns pregadores falam assim, você conversa com ele, né? E aí, o que você vai pregar sobre domingo, né? Eu vou pregar sobre a bênção do trabalho. É mesmo? Qual texto você vai trabalhar? Então, irmão, eu já tenho todos os pontos do sermão, eu já tenho a introdução, eu já tenho a conclusão, só me falta o texto bíblico. Tá bom. Tá certinho, não é? Então tudo bem. Não é? Nós não somos assim, nós nos submetemos à Escritura e ainda que seja uma pregação temática, vocês verão que o tema ele surge, ele nasce, ele emerge, ele vem, né, da Escritura. Nós não precisamos forçar o texto bíblico para isso. Então vamos lá comigo, meus irmãos, em Atos capítulo 12, nós vamos ler os versos de 20 a 25. Atos capítulo 12, versos de 20 a 25. Diz assim a Escritura: Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, uma vez mais por nos reunir aqui. E nessa hora nós clamamos a Ti por graça iluminadora, a fim de que, Senhor, ouçamos a Tua palavra, compreendamos a Tua palavra, amemos a Tua palavra. Ó Senhor, dilate os nossos corações para que a gente possa amar mais o Teu Filho Jesus, para que a gente possa ter os nossos olhos fitos nele, para que nós sejamos, Senhor, fortalecidos pela graça do Teu Espírito, e sejamos crentes, cristãos que verdadeiramente dão toda a glória ao Senhor, no céu
e na terra. Rogamos a Ti que salve pecadores obstinados nessa noite através da exposição da Tua palavra, que o Senhor edifique e fortaleça a Tua igreja, apesar das minhas fraquezas e debilidades, Senhor, ajuda-me a ser claro, ajuda-me a ser fiel, e que o Seu povo, Senhor, seja diligente, seja zeloso em receber a Tua palavra com bendita reverência. Nós Te louvamos em todas as coisas e oramos no Teu Filho Jesus. Amém e amém. Soli Deo Gloria é uma expressão em latim que significa somente a Deus a glória, ou glória somente a Deus. Esse foi um grande grito, um grande eco da Reforma Protestante, um deles. Não é? Todos os outros pontos redundam e têm um grande objetivo, que é apontar, exaltar, manifestar, trazer à luz, fazer grande a glória do Deus Trino. Isso deveria ser óbvio para nós que somos cristãos. Isso deveria ser óbvio para toda a igreja que se diz cristã. Mas, apesar de celebrarmos, no último dia 31, 507 anos da Reforma Protestante, no dia do Senhor, o Shabat cristão, é o dia em que mais a glória de Deus é roubada. Por incrível que pareça, por mais paradoxal que isso seja, em muitos lugares que recebe o nome de igreja cristã, você verá a glória de Deus sendo roubada. Você verá a glória de Deus sendo subtraída do púlpito. Você verá a glória de Deus sendo subtraída do culto. Você verá a glória de Deus sendo subtraída e roubada dos membros da igreja. Você verá a glória de Deus sendo cada vez mais diminuída e o homem alcançando um cenário cada vez maior. Cada vez mais o homem tem recebido glória. Cada vez mais pastores têm recebido glória. Cada vez mais bispos têm recebido glória. Cada vez mais papas têm recebido glória. Cada vez mais santos têm recebido glória. Cada vez mais arcebispos, criaturas, têm recebido glória. E a glória de Deus, portanto, é encaixotada e deixada de lado. Pouco importa o que o Senhor diz em sua palavra. Pouco importa o que Ele deseja do ser humano. Pouco importa o que Ele exige que seja feito no culto. O que importa é que a minha vontade como criatura seja feita. Glória, portanto, à criação. Glória, portanto, à criatura. Meus irmãos, nós precisamos sim de uma nova reforma. Precisamos voltar junto com os nossos pais reformadores, voltarmos às Escrituras, como nós vimos na semana passada, afirmar somente as Escrituras, afirmar somente Cristo como nosso mediador, afirmar somente a graça, afirmar que a justificação é somente pela fé, a fim de que somente Deus receba glória e honra e louvor que são devidos ao seu nome no céu e na terra. Não é? Então, nós precisamos lembrar, como nós lemos na liturgia, a pergunta 2 do nosso Catecismo Batista vai perguntar qual é o fim principal do homem, qual é o fim principal da criação, por que é que você existe em vez de não existir, por que é que os nossos filhos existem, por que é que os cachorros existem, as abelhas existem, por que é que os pardais existem. Qual é o fim principal do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. É glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É por isso que existimos, é para isso que respiramos, foi para isso que o Senhor nos criou. Como mencionei, o título desse sermão é Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Então, o nosso objetivo nesse sermão, nessa noite, é enfatizar e erigir, não é, em nossa igreja local esse grande pedestal, esse grande muro em favor da glória do nosso único Deus. Bom, nós lemos uma porção do livro de Atos, no capítulo 12, não é? Se você pegar para ler do capítulo 1 até aqui, você verá algumas coisas. Deixe-me fazer um breve panorama, tá? Você verá aqui pregações cheias de ousadia e de poder do Espírito Santo. Você verá isso aqui. Você verá muitas conversões acontecendo, né? O mistério de Cristo sendo desvendado
e muitos judeus crendo e muitos gentios crendo também. Você verá muitos batismos acontecendo com muita água, né? Nós como batistas gostamos disso, muita água, não é? Veremos milagres e maravilhas acontecendo, não é? Atestando o ministério apostólico. Veremos comunhão entre os irmãos e comunhão com Deus. Veremos um zelo pela doutrina apostólica ocorrendo. E aí, então, nós começaremos a ver também ataques externos à fé cristã, não é? Perseguição religiosa acontecendo. Nós também veremos cuidado para com os irmãos, a igreja se amando e se cuidando e dando sua vida para servir um ao outro. Nós começaremos a ver ataque agora interno, vindo de dentro da igreja, falsos crentes se infiltrando e sendo usados por Satanás para tentar enfraquecer o trabalho da igreja. E nós também veremos o avanço do evangelho, não é? Nós aqui vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre os judeus, nós vemos os gentios recebendo o Espírito, nós vemos os crentes da antiga aliança recebendo o Espírito, e aí então nós temos esses Pentecostes ocorrendo, e depois que o último Pentecostes acontece em Atos 19, que os crentes da antiga aliança são inseridos, portanto, agora na nova aliança, no Pacto da Graça, nós não veremos mais essas experiências acontecendo, porque agora o pacto abraâmico, não é, de que em ti serão benditas todas as famílias da terra, está mostrando o seu cumprimento através da obra bendita de Jesus Cristo. E aí nós também começaremos a ver mais ataques externos, quer dizer, perseguição política, o Estado tentando ser usado para perseguir a igreja cristã. Bom, ditas essas palavras de introdução, vamos à nossa afirmação teológica. E a afirmação teológica desse sermão é a seguinte: toda a glória no céu e na terra pertencem ao Senhor Deus, pertencem ao único Deus verdadeiro. Toda a glória no céu e na terra pertencem ao único Deus verdadeiro. Para as crianças que vão pesquisar essa semana a palavrinha é glória, tá bom, papais? Palavrinha aí da semana para pesquisar com os pequenos é glória. E a divisão do nosso texto está assim. Primeira parte, providência, versículo 20. Segunda parte, adoração, versos 21 e 22. E terceira parte, glória, versos 23 e 24. Vamos considerar, portanto, o versículo 20. Providência. Aqui nós vamos olhar a grande ira de Herodes. O versículo 20 começa assim: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Vamos até aí. Deixe sua Bíblia aberta. Como vocês sabem, nós temos o costume de expor, não é, toda essa porção. Então, deixe sua Bíblia aberta que nós vamos ficar aí ainda um tempinho. Tá? Tiro e Sidom, para que você não saiba e possa se informar e tenha um contexto melhor na interpretação dessa passagem, eram duas cidades principais da Fenícia, duas cidades aí de destaque na região da Fenícia. Essas cidades elas eram livres e tinham o seu próprio governo, quer dizer, o imperador permitiu que essas cidades tivessem assim uma liberdade política tal que, sob, obviamente, o imperador, sob uma supervisão, elas tinham liberdade de se autogovernar, tá? E aqui nós vemos, logo no comecinho do texto, que o rei Herodes diz assim que havia séria divergência entre Herodes e os habitantes dessa região de Tiro e Sidom. Essa palavrinha divergência que aparece aí, ela traduz um verbo, não é substantivo, apesar de estar substantivo aí na sua Bíblia, é uma palavrinha que traduz séria divergência, tá? É uma palavrinha só, é um verbo só, que na hora de traduzir para o português, precisaram de duas palavrinhas para expressar a ideia que ela traz. Então aqui é séria divergência. O que essa palavrinha traz a nós? Não é? Literalmente, essa palavra diz para nós que o sujeito desse verbo, que no caso é Herodes, ele está violentamente irado. Ele está muito bravo. Ele está furioso, de tal forma que ele, ao falar, ele falava com raiva, ele discutia com ira, a sua cólera era visível, não só em sua expressão facial,
mas também em sua maneira de gesticular, né, em sua linguagem corporal. Então, Herodes está aqui profundamente nervoso, profundamente irado, né, com os habitantes de Tiro e Sidom. E nós, ao lermos Atos, nós vemos alguns fatos que antecederam essa passagem, né? Então nós podemos imaginar o que está acontecendo para promover tamanha ira em Herodes. Primeiro motivo que nós vemos aqui é que Pedro acabou de escapar da prisão. Pedro havia sido preso, não é? E milagrosamente a igreja está orando por ele, não é? Então ele é liberto da prisão, milagrosamente, de tal forma que Herodes até manda matar, não é, os soldados, e essa era a pena, né? Alguém preso que escapasse, a culpa cairia sobre aqueles guardas que estão responsáveis por aquele preso. O segundo motivo que pode fazer com que Herodes estivesse muito bravo é a rivalidade que existia entre Tiro, Sidom e Cesareia no mundo do comércio, não é? Porém, estava acontecendo uma hostilidade comercial aqui entre Cesareia e Tiro e Sidom, e Herodes, como responsável político, tinha que lidar com isso, né? Tiro e Sidom dependiam economicamente da colheita de grãos do território de Herodes. E ele vinha recusando fazer comércio com essas cidades. Herodes estava com o coração muito duro para com Tiro e para com Sidom. E essa questão, com certeza, aqui alcançou um nível... Obrigado, André. Alcançou um nível mais profundo, não é? De tal forma que esses acordos comerciais aqui tiraram a paz de Herodes. E provavelmente ele ficou mais furioso ainda, porque ele estava prestes a comemorar um festival em honra ao imperador Cláudio, na ocasião do aniversário dele. Então, provavelmente, Herodes não queria lidar com essas coisas nessa ocasião. Ele estava se preparando para as festividades, né? Por exemplo, a gente lê ali em Atos 12, 19, um pouquinho antes do texto que lemos, o seguinte, ó: e, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Herodes passou um tempo em Cesareia, né, justamente por conta dessa ocasião do aniversário do imperador Cláudio, para celebrar esse festival. E aí o que acontece? Avançando no nosso texto. Então nós vimos o rei Herodes estava assim muito irado, muito bravo com os habitantes de Tiro e Sidom, por conta de toda essa situação comercial e política envolvendo o seu nome, e ele tendo de lidar com isso. E aí nós lemos assim na continuação do nosso texto, ó: porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação. Então, Lucas aqui não nos dá muitos detalhes do que aconteceu aqui, o que foi discutido, quais eram os termos, o acordo que foi feito. Ele não nos mostra o que está acontecendo, mas ele nos diz que os habitantes de Tiro e Sidom queriam paz com o rei Herodes. O texto nos fala que eles, de comum acordo, se apresentaram a ele e eles pediram reconciliação. Significa que, se eles não fizessem isso, eles seriam profundamente prejudicados. Eles poderiam morrer de fome, não é? Porque a sua região dependia do abastecimento da região de Herodes. Então eles estão vendo o que está acontecendo, eles estão pedindo reconciliação, eles querem paz. E, por incrível que pareça, eles conseguiram parecer favorável. O texto vai nos dizer do oficial de Herodes, Blasto. E ele foi favorável a eles nesse pedido de reconciliação. Esse aqui era aí alguém de muita confiança do rei. Era o seu camareiro, seu camarista, alguém que ele conhecia, alguém que ele confiava porque administrava bem as coisas do palácio. Essa palavrinha que aparece aqui, reconciliação, ela pode significar ou pode ser traduzida por paz, pode ser algo que envolve algo a ser posto em ordem, pode significar segurança, concórdia, felicidade, isenção de ódios e estragos de guerra, não é? Significa indo para um nível espiritual, significa um estado tranquilo da alma que tem certeza de sua salvação em Jesus Cristo e não teme mais a ira de Deus. Então, essa palavrinha reconciliação aqui é que traduz eles pedirem paz. Eles querem paz com o rei. Então, isso
mostra para nós que havia realmente um embate, que havia ali um desentendimento entre as pessoas de Tiro e de Sidom e Herodes, né, que era o governador aqui. E aí eles pedem reconciliação e o texto vai dizer no finalzinho ali, ó, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Essa palavrinha abastecer que aparece aí significa alimentar, dar de comer, dar comida, o que mostra ainda para nós e enfatiza que se essa paz não acontecesse, não é? Se não houvesse um cessar-fogo aqui, Tiro e Sidom e as cidades circunvizinhas ali padeceriam de mantimentos, morreriam de fome, não é? E aí, meus irmãos, tudo que uma pessoa orgulhosa deseja é que tenha pessoas que dependam dela, não é? Tudo que uma pessoa orgulhosa deseja é ter pessoas que dependam dela. Porque uma pessoa orgulhosa, tal como Herodes, ela deseja ter o poder, deseja ter o domínio, deseja a glória para si, deseja o controle, deseja os holofotes. A atenção máxima precisa estar sobre aquela pessoa, porque ela é orgulhosa, não é? E Herodes era assim, ele gostava da vanglória, ele gostava que o seu nome estivesse estampado nos murais. Então, os habitantes dessas duas cidades estavam profundamente desesperados e preocupados com o rumo das coisas, como as coisas estavam acontecendo. Eles poderiam estar perguntando assim, coloque-se você no lugar. Imagine que o Brasil, em suas fronteiras aí, dependa dos países que estão mandando mantimentos para nós, de repente o Brasil entra em desacordo com essas nações. Imagina, por exemplo, vamos diminuir um pouquinho mais isso, o tamanho disso. Imagine que o seu bairro, que os mercados ali do seu bairro dependam de alguma entidade ou de alguma instituição para ser abastecido. As padarias, pensa aí tudo, a mercearia. E aí, de repente, o pessoal do seu bairro, sei lá, prefeito, alguém, entra em desacordo com essas instituições de tal forma que não há mais parceria para nada. E, de repente, a sua Coca Zero acabou. O seu arroz acabou. O seu feijão, o seu Del Valle, a sua H2O, a sua aguinha com gás, limão e gelo, de repente começa a sumir. E aí você pensa assim, eu preciso fazer um estoque dessas coisas, porque senão vai acabar. Aí quando você se dá conta e você vai, acabou em um, acabou em outro, acabou em outro. Imagina a sua situação, o que você pensaria? O que é que vai ser da nossa cidade? O que vai ser do nosso bairro? O que é que vai ser das nossas vidas? O que é que vai ser da nossa família? Não tem mais o pãozinho que o Pedrinho pede de manhã. Não tem mais ovo. Não tem mais leite. Não tem mais mantimento. Não tem mais fruta. Gente, o que é que vai ser das nossas famílias? E eles estavam desesperados. Coloque-se você nessa situação. Como é que você ficaria? Você ficaria também desesperado, não é? Então, eles dependiam de Herodes. E eles então apelaram a Herodes para que as regiões que governava, não é, e a Fenícia tivessem relações econômicas normais, que a paz fosse estabelecida, que eles tivessem segurança, conforto e que a sua alegria não fossem mais ameaçados. Então eles querem essa reconciliação, eles querem essa paz. Eles querem que as suas famílias não tenham mais de se preocupar se vão ter com o que alimentar os filhos amanhã ou não. E aqui, irmãos, cabe algumas perguntas a nós. Aquela pergunta que vai no fundo da sua alma. Onde reside a sua paz? Onde reside o seu conforto? Onde está a sua alegria? Para o pessoal de Tiro e de Sidom, isso estava nos mantimentos, na comida, na economia do país, da cidade, do bairro. Onde está a sua paz? Será que é na conta bancária? Será que se a sua reserva de emergência acabar, acabou a sua paz? Acabou a sua segurança? Acabou o seu deleite no Senhor?
Acabou a sua alegria e a sua satisfação no Evangelho? Será que se a economia do país, e não está lá essas coisas, vocês sabem disso, só ir no mercado e comprar qualquer coisa? Se a economia do país quebrar, for ao buraco ainda mais, as taxas, os juros forem lá em cima, será que a sua paz está nas circunstâncias, no seu trabalho, no governo, na família, nos filhos, na esposa, no marido, na faculdade? Onde é que está a sua... O que é que dá paz a você? Notem, os que vivem sem Deus no mundo é que vivem ansiosos e até tiram a vida por causa dessas coisas. Perdi o emprego, acabou a vida. Não tenho mais razão para viver. Perdi o celular, me roubaram. Não tenho mais desejo pela vida, acabou. Minha vida agora é um inferno. Eu não tenho paz, a família, eu não tenho mais conforto, eu não tenho segurança. Mas a Escritura nos diz que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida, quanto que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus 6, 25 a 26. Os eleitos de Deus, povo da aliança, sabe quem governa todas as coisas por sua providência e por seu amor e por sua graça sem igual, e sabe que o Senhor soberano, que merece toda a honra e glória, jamais falhará em seus desígnios, em seus decretos. O povo de Deus sabe que a sua paz, a sua segurança, a sua alegria, o seu conforto não se encontram em nenhum outro lugar senão em Cristo Jesus. Se você não sabia disso, se você se esqueceu disso, eu preciso te lembrar. Se você é um cristão, é um crente que nasceu de novo, verdadeiramente não confia mais em si mesmo. Você que é um cidadão celestial, que porventura se esqueceu dessas coisas, eu preciso te lembrar agora que a sua esperança e a sua satisfação não devem estar nas coisas terrenas. Não devem estar naquilo que se vê. Nós não andamos por vista, andamos por fé, com o coração preso no celestial, no céu, em Cristo Jesus. Lá está a nossa paz, lá está a nossa segurança, lá está a nossa fortaleza. E é aqui, meus irmãos, é aqui que nós nos lembramos que Jesus Cristo, ao cumprir aquele decreto eterno de Deus, o Pai, o Deus Filho, Deus o Espírito, quando Cristo ele morre, quando ele é sepultado, quando ele ressuscita, quando ele ascende aos céus, ele não só leva consigo ou inaugura a nova criação. Apesar de ainda nós não termos nascido nessa ocasião, quando ele ascende, ele carrega consigo os nossos corações. Ele carrega consigo as nossas almas. De tal forma que no tempo, quando ele opera em nós pelo seu Espírito, arrependimento para a vida, como nós vimos na sabatina, não é? A graça de Deus nos inunda, transborda em nossas almas. Nós que antes estávamos separados do Senhor, amávamos os nossos pecados, agora, em Cristo Jesus, nós entendemos que nós não mais pertencemos a nós mesmos. Nós sabemos por qual motivo existimos. Nós temos satisfação. Nós sabemos para onde vamos, não é? E é por isso que nós não nos desesperamos com as circunstâncias. Por isso que nós não nos desesperamos com a economia do país. Nós não nos desesperamos com a perda do nosso emprego. Nós não nos desesperamos com as lutas do dia a dia, com as brigas, com os pecados e etc. Os nossos olhos devem estar apenas no nosso Redentor, Jesus Cristo. Porque vocês sabem que ao nos desviarmos dele,
o que resta são apenas lágrimas, desespero e desgraça. Não é? Então, diferente dos habitantes de Tiro e Sidom, os nossos olhos não devem estar somente nas coisas dessa terra. Devem estar também no autor e consumador da nossa fé. A segunda parte do nosso sermão é a adoração, os versos 21 e 22. Aqui nós vemos claramente a soberba de Herodes. O verso 21 começa assim: em dia designado. Vamos até aí. Segura aí a Bíblia, tá? Fica com o dedinho marcado aí. Esse dia designado era o dia, portanto, em que aconteceria a audiência com Herodes. Herodes ouviu o clamor do povo de Tiro e de Sidom, Blasto foi lá e deu um ponto favorável para o pessoal. E aí, então, eles tiveram uma audiência com o rei, com Herodes. Era o dia da paz, vamos colocar assim, né? Com Tiro e Sidom. Era o mesmo dia da celebração da festa ao imperador Cláudio, aquele festival que era celebrado. Essa festa de Cláudio, ela ocorria a cada 5 anos e coincidia, né, com o aniversário do imperador. Agora, eu quero que vocês notem no texto como que Herodes se prepara para essa ocasião. Vejam aqui a grande soberba de Herodes, vejam aqui o seu coração buscando roubar a glória de Deus e trazer glória para si a fim de impressionar o povo. Em dia designado, nós já vimos, né, que é o dia dessa assembleia com ele, ele vestiu um trajo real, ele vestiu uma veste real, colocou uma veste especial. Agora, não mais irado com toda a situação, ao que parece, né, envolvendo o povo de Tiro e Sidom, com toda certeza, e aproveitando os jogos que ocorreria ali por conta do festival, então estava tudo muito movimentado na cidade, né? Herodes, que gostava, portanto, de ostentar o seu poder, de mostrar quem manda, sabe? Ele é aquele cara que fala que ó, quem manda aqui sou eu. Ele é aquele que gosta de dar carteirada em você, de mostrar o seu currículo, de mostrar o seu background, né? De mostrar o seu preparo. Ele é esse tipo de pessoa. E aí, então, ele aparece no teatro de Cesareia, bem cedinho, ao romper da manhã, e nessa ocasião, ele parecia um ser celestial. Herodes estava parecendo um anjo. Herodes, era impossível olhar para Herodes assim. Não sei se você já tentou, de vez em quando acontece, sem querer, né? Quando eu era pequeno, eu fazia muito isso, de tentar ficar olhando para o sol, né? Você ficou olhando assim, você não consegue ficar olhando por muito tempo, né? Era mais ou menos isso. Herodes estava vestido de uma maneira assim gloriosa, de tal forma que essa vestimenta ela tinha fios de prata. Então era uma vestimenta puramente sofisticada que só alguém do alto escalão, como Herodes, poderia vestir. Essa ocasião foi registrada inclusive por Flávio Josefo, um historiador judeu não cristão que viveu no primeiro século, né? Você tem aí as suas obras, a história dos hebreus, que é um catatal assim, onde ele relata a história do povo hebreu desde a criação, desde Gênesis, passando pela queda de Jerusalém no ano 70, né? Registrando vários fatos que ocorreram no início da igreja cristã. E é ele quem registra isso, que os trajes de Herodes eram trajes de prata reluzentes, né? E quando o sol batia nele, o reflexo da sua roupa parecia que ele era um anjo, parecia que ele era um ser celestial, parecia que ele era um ser glorioso. E foi algo realmente extraordinário, como Josefo narra na sua obra. O que Herodes está fazendo aqui, irmãos? Herodes ele está tentando fabricar uma manifestação da glória do próprio Deus. É sério o que ele está fazendo. Ele está tentando fabricar, não é, uma teofania ou uma angelofania, né? Teofania é a manifestação de Deus visivelmente a nós, e angelofania é a mesma coisa, mas é um anjo assumindo uma forma humana e se manifestando diante da gente. Ele está ali, portanto, fabricando uma experiência espiritual diante do povo. É isso que ele tentou fazer. E precisamos lembrar que Herodes conhecia o Antigo Testamento. Ele conhecia as Escrituras. Então ele não está fazendo o que ele está fazendo à toa, tá?
Ele queria que o brilho de suas vestes mostrasse às pessoas que elas eram indignas de olhar para ele. Olha o que Herodes está fazendo. Herodes está se colocando numa posição de realmente quase Deus. E nós veremos a reação que isso gera no povo. Não é? Ele faz isso assentado no trono. E então ele dirige a palavra ao povo. E aí nós vemos um clamor idólatra. Veja, nós temos alguém, quase uma sarça ardente ali, uma manifestação maravilhosa, quase um arcanjo, um anjo, uma manifestação ali do Senhor diante de nós. Nós somos indignos. É como se Herodes estivesse pedindo adoração. É como se Herodes estivesse dizendo, eu estou acima de vocês, prostrem-se. Não é? Não só em nível natural e físico de governo, mas em nível espiritual também. E aí vemos o clamor idólatra do povo. Verso 22, e o povo clamava, é voz de um Deus e não de um homem. É óbvio que nós temos aqui aqueles que são chamados de aduladores, não é? Eles estão querendo a paz com Herodes. Vocês acham que eles vão chamar Herodes de seu idólatra, seu gentil, miserável, você está roubando a glória? Claro que eles não vão fazer isso, eles têm interesses políticos, tá? Eles têm interesses políticos. E, infelizmente, interesses políticos movem como as coisas acontecem na igreja também. Uma breve nota aqui, tá? Nós precisamos, irmãos, continuar pelejando para que a nossa igreja seja uma igreja profundamente submissa às Escrituras. Não podemos abrir brechas. Não podemos permitir que os nossos líderes tenham a autoridade absoluta e façam o que queiram fazer na igreja em detrimento das Escrituras. Nós não podemos permitir que desvios pequenos ocorram, não é? Porque se isso acontecer, nenhuma igreja local é um desastre. É um verdadeiro desastre. Deixa eu mostrar para vocês isso na prática. Nós não podemos exortar o Gustavo. Dá licença, tá, Gustavo? Nós não podemos exortar o Gustavo. Mas como não? Olha o que ele está fazendo, ele assinou o pacto de membresia, está vivendo... Não podemos exortar Gustavo. Mas por quê? Ao tesoureiro diz assim, porque o dízimo do Gustavo é muito alto. Nós não podemos exortá-lo. Pega leve com o Gustavo. Joguinhos políticos. Abrindo brechas. Percebem? Não, é o filho do pastor. Por favor. Não toque nele. Não, mas ele está... Não. Meus irmãos, joguinhos políticos na igreja cristã é uma desgraça. Nós precisamos ser submissos às Escrituras. Se o pastor for pego em alguma falha, Escrituras. Se o membro for pego em alguma falha, Escrituras. Se os nossos filhos forem pegos em alguma falha, Escrituras. Porque com isso nós estamos nos esforçando nesses mínimos detalhes para dar toda a glória a quem? A Deus. Quando eu me omito de aplicar a Escritura numa situação, sabendo que aquilo desagrada a Deus, eu estou roubando a glória de Deus. Eu estou diminuindo a glória de Deus. Eu estou roubando a glória do cabeça da igreja. E dizendo que aquela pessoa, aquela situação, aquela circunstância é que tem mais autoridade e deve ser levada mais em conta do que as Escrituras, do que a palavra de Deus. Não é? Então, fechando esse parênteses aqui, é claro que o pessoal não ia dizer, né? Eles querem paz com o rei, eles querem paz com o político, eles têm interesses. Então, é claro que eles vão dizer, é um Deus! É Deus que está falando, não é voz de homem. Então, ouçam com cuidado, ouçam com atenção. Não é? Joséfo, abre aspas aqui para ele vai comentar o seguinte sobre isso que aconteceu. Ele presenciou isso. Ele diz assim, ó. Incontinente, seus bajuladores alçaram as vozes de várias direções. Eram muitas pessoas. Apesar de dificilmente para o próprio bem dele, dirigindo-se a ele como a um Deus, dizendo coisas assim, que sejas propício a nós, acrescentaram. E se até aqui nós te temíamos como homem, todavia daqui em diante concordamos que tu és mais do que um mortal em teu ser. O rei não repreendeu
nem rejeitou essas lisonjas como ímpias. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? O povo quer comida. O povo está com medo de não ser alimentado. E aonde que eles vão? A um ídolo. O povo precisava de paz e aonde eles foram? A um ídolo. O povo precisava de reconciliação, de segurança, conforto, alegria. Aonde eles foram? A um ídolo. Eles vão e veneram e adoram a criação. Herodes, sendo adorado, viola os 3 primeiros mandamentos da lei moral. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Deus não deve ser representado. Não temos autorização para fazer isso. Não adorarás, nem dará culto a essas imagens falsas de Deus. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que eles estão fazendo? Quebrando toda a lei moral. Se tropeçamos em um mandamento, tropeçamos em todos. Eles estão arrebentando a primeira tábua da lei, sendo idólatras. E o que é adoração? Adoração não é simplesmente algo que fazemos na semana. Adoração é reverência, é exaltação, é consideração, submissão absolutas por algo ou alguém. E essa continua sendo a estratégia do diabo. Lembram Gênesis 3,15? Porque Deus sabe, ele diz, Deus sabe, que no dia em que do fruto vocês comerem, os seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então sempre o ser humano caído em seus delitos e pecados, ele desejará ser Deus. Ele desejará, o seu orgulho mostra isso. Quando a sua vontade não é realizada, você fica irado, você fica bravo, porque você é o centro da sua vida, o centro da sua família. Esse é o desejo natural dos homens mortos em seus pecados, bajulação, glória, poder, majestade, evidência, reconhecimento de que eu sou muito bom, eu preciso ser elogiado, eu preciso ser a razão da conversa das pessoas, falem bem, falem mal, mas falem de mim, eu preciso ser exaltado, eu preciso fama, eu preciso de domínio, eu preciso de autoridade para mim ou para o meu ídolo. Por isso que nós sempre ficamos bravos quando alguém confronta o nosso ídolo. Quando alguém nos confronta em nosso pecado, e esse pecado é o nosso ídolo. É aquilo que amamos e que defendemos com unhas e dentes. É por isso que nós ficamos tão bravos. Por isso que, se fosse possível, nós voaríamos no pescoço da pessoa e estrangularíamos de tanta raiva, de tanta ira. Porque o nosso ídolo, aquilo que nós mais veneramos, aquilo que nós mais amamos, está sendo atacado. Não é? Herodes não é o primeiro e nem o último governante que se utiliza da oratória, não é? Ele vem a público, ele usa os recursos que ele tem, vem a público falar, vem dar o seu discurso para enganar uma nação e levar o povo a endeusar o seu líder. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre a vida de Adolf Hitler. Ele tinha uma oratória incrível. Ele tinha uma oratória incrível e ele conseguiu fazer o que fez, alcançar o poder que alcançou pelo poder da oratória. E ele fez o que fez, levando as pessoas a alcançar os seus ideais, a abraçar a sua causa do inferno, produzida no porão das trevas do inferno. Mas esses líderes que se utilizam da oratória para roubar a glória para si, eles sempre rejeitarão a glória de Deus, rejeitarão a palavra de Deus, mostrando qual é a sua real intenção. Por isso que nós, nesse momento de nascimento da nossa igreja, estamos o tempo todo falando para os irmãos irem à Escritura e olharem as nossas vidas, analisarem as nossas vidas, para que os irmãos verdadeiramente estejam seguros de que estão escolhendo presbíteros, pastores, que são irrepreensíveis, apesar de pecadores justificados, que estão crescendo em graça, mas que são homens tementes a Deus,
presos à sua palavra, para que você possa confiar a sua família e o pastoreio da sua alma. Não é? Porque a partir do momento em que nós estamos aqui dando um jeitinho de, puxa vida, não dá para pregar sobre isso não, André. Não dá para pregar sobre isso não, meu irmão. Vamos pular outra coisa aí, a gente dá um... Não dá. Por quê? Não. Porque aqui vai revelar o nosso caráter e a gente não tem sido assim. Irmãos, por favor, a igreja de Jesus Cristo. Todo cuidado e todo zelo não é pouco. Também a partir do momento que fizermos isso, nós estamos abrindo brechas para que a glória de Deus seja roubada. Ah, mas aquele líder é tão legal, é tão carismático, a glória de Deus está sendo roubada. Ah, ele só não cuida bem da família, mas olha como ele é legal, ele está sempre trazendo banana para a gente. A glória de Deus está sendo roubada, irmãos. Por favor, estejamos atentos a isso. Agora, é por isso que o Evangelho... É por isso que o Evangelho da graça de Deus é tão odiado. Sim. Até mesmo por pessoas que se dizem evangélicas. Por quê? O Evangelho, ele vai dizer que existe uma boa notícia. E a boa notícia é que Deus salva pecadores. E aí, nós precisamos até explicar o que significa isso, não é? Deus salva foras da lei. Deus salva aqueles que são horríveis. Deus salva aqueles que não são bons. Deus salva pessoas nojentas. Deus salva pessoas mesquinhas. Deus salva pessoas egoístas. Deus salva pessoas avarentas. Deus salva adúlteros. Deus salva pedófilos. Deus salva desgraçados, os mais ímpios dos homens e das mulheres. Deus salva. Mas essas pessoas precisam reconhecer isso, que elas não são boas, que elas são miseráveis, que elas são desgraçadas, que o que elas merecem de melhor de Deus é o inferno, a condenação eterna. Que Deus se virar para elas e ainda condená-las e dar algum tipo de atenção a elas, já é algum tipo de graça da parte de Deus. Deus se virar a elas e ainda falar com elas, emitir a sentença de condenação delas, já é uma graça da parte de Deus, porque elas não mereciam nada. Não mereciam nem ter sido nem nascer. Mereciam ter sido desintegradas no ventre de suas mães. Tamanho o seu pecado, tamanho a sua rebeldia contra o Senhor. Mas qual é a resposta do Evangelho? Que Deus salva pecadores. O que é que eu tenho que fazer? Quais são as obras? É pela graça. Mas espera aí, é a promessa? É pela graça. Mas e a campanha milionária? Eu tenho que dar meu carro? É pela graça. Eu tenho que rezar o terço? É pela graça. Eu tenho que memorizar Efésios 2:8? É bom se memorizar, mas é pela graça. Sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. É pela graça, meus irmãos. Mas como assim? Deus salva... Isso é injusto, eu sei que é. Deus não condenar o pecador é injusto. Porque a sua justiça exige que ele condene os pecadores. A sua justiça, a sua santidade, a sua soberania, o seu decreto, o seu ser exige que ele condene pecadores. E por que ele não faz? Porque ele resolveu amar você antes que houvesse mundo. Porque ele resolveu dar você ao Filho em pacto antes que houvesse mundo. Isso é o Evangelho da graça de Deus. Isso é Jesus Cristo vindo e dizendo: venham a mim, pecadores, e eu darei alívio a vocês. Eu darei paz a vocês, eu darei descanso a vocês. É a partir daqui. E só a partir daqui que nós começaremos a ter mais reverência a Deus do que pelo nosso celular. É aqui e aqui que nós começaremos a entender bem porque é que somente Deus deve receber toda a honra e toda a glória, porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e Ele se compadeceu de nós. O homem deve se humilhar na presença do verdadeiro Rei. Nós nos prostramos, nós nos humilhamos, nós nos curvamos diante do nosso Rei soberano.
E a terceira parte, a glória, versos 23 a 24. Nós vemos agora o que acontece quando a glória de Deus é roubada. Nós veremos, portanto, quando a criatura quer se fazer Deus, o que é que acontece? Versículo 23. A justiça de Deus. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E, comido de vermes, expirou. Você deve ter lembrado de algum corinho, né? Comida de bicho, é aqui, tá? A base disso aí. Se você não sabia, é isso aqui. Meus irmãos, Herodes arrogou para si uma autoridade que não lhe era devida. Ele arrogou para si, se colocou numa posição que não foi dada a ele. Ele usurpou a glória do Deus verdadeiro. Apenas o Deus verdadeiro é digno de honra, glória, poder, majestade, soberania, domínio, reconhecimento e exaltação pelos séculos dos séculos. Nós não podemos pegar um aspecto da criação e exaltar, porque ao fazermos isso nós estamos construindo o ídolo. E aí então vem um anjo do Senhor que tem poder tanto para guardar o povo de Deus, quanto para matar os inimigos de Deus. Vem e age e ataca Herodes. E Herodes morre, porque ele não dá glória a Deus, mas ele arroga glórias para si. E Herodes morre não só por isso, mas porque ele já vem acumulando sobre sua vida, sobre a sua alma, uma quantidade de juízos. Lembrem, Herodes feriu o corpo de Cristo ao matar o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago foi cerrado ao meio, foi morto por Herodes. Herodes está mexendo com o povo da aliança, está mexendo com o corpo de Cristo. Herodes tenta matar Pedro. Pedro foi liberto milagrosamente da prisão, mas ele iria matar Pedro. Herodes viola também, não só a primeira tábua da lei, mas a segunda tábua da lei, o não matarás. E ele estava fazendo isso com o povo de Deus. Mas não só isso, ao matar os guardas que guardavam Pedro, ele aumenta ainda mais sobre si o juízo. Ele violou também os 3 primeiros mandamentos da primeira tábua moral, da lei moral de Deus, ao arrogar para si a autoridade divina. Joséfo relata que Herodes passou a sentir fortes dores no seu coração, no estômago, né? E ele morre pouco tempo depois dessa ocasião, aproximadamente 5 dias, não é? Ele vai sofrendo com o toque do anjo do Senhor e ele vai morrendo. Então, para a cultura da época, essa era uma das mortes mais horríveis, não é? De ele começar a sentir fortes dores no coração e no estômago e ir padecendo ao longo desses dias. Então, vejam a paródia aqui, né? Entre aspas. Herodes começa esse capítulo matando, perseguindo e maltratando a igreja de Jesus Cristo, mas termina morto. Ele começa se achando o rei soberano, se achando Deus, aquele que manda e desmanda, e termina morto. Herodes não tem poder sobre a morte, mas existe alguém que tem, Jesus Cristo. Ele venceu a morte para a justificação do seu povo. Portanto, só lhe deu glória, glória somente a Deus, na igreja e no mundo. Irmãos, nós não podemos brincar aqui. Nós não podemos negociar esse ponto aqui. A nossa família existe para a glória de Deus. Maridos existem para a glória de Deus. Esposas existem para a glória de Deus. Filhos existem para a glória de Deus. Fazemos o que fazemos para a glória de Deus. Não é para a glória da igreja, não é para a glória do pastor, não é para a glória do papa, não é para a glória do sacerdote, não é para a glória de uma Maria falsa que não tem nada a ver com o evangelho da graça. Não é glória aos santos, não é glória à igreja romana, é glória somente a Deus na igreja e no mundo, e cale-se diante do trino Deus toda a terra, pois ele é o rei soberano que governa as nações com o cetro de ferro. Esse é o nosso Deus soberano, meus irmãos. Portanto, a ele a honra e a glória para todos sempre. Vejam também a glória da soberania de Deus nos versos 21 e 24. Nós lemos lá no finalzinho do verso 21. Assentado no trono
dirigiu-lhes a palavra. E então Herodes é morto, recebe juízo de Deus. E aí nós lemos no versículo 24 que Herodes está perseguindo a igreja, está matando apóstolos, está matando crentes fiéis, ele está perseguindo a igreja, ele é um líder político terrível, mas ele morre. A sua palavra termina, a sua palavra é silenciada. Você talvez nem conheceria essa personagem se você não lesse a Bíblia. Mas se você for em qualquer loja de livro, você vai encontrar uma escritura lá. Você vai encontrar uma Bíblia Sagrada lá. Então, enquanto a palavra de Herodes foi silenciada, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, diz o versículo 24. Crescia e se multiplicava sem igual. E nós estamos aqui, ouvindo a pregação do Evangelho da graça de Deus. E onde estão os grandes discursos do rei Herodes? Onde estão as grandes estratégias políticas, os grandes feitos de Herodes? Eu não conheço. Mas aqui está o Evangelho da graça de Deus, poderoso para transformar a vida de todo e qualquer pecador que se achega a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a glória pertence somente a Deus. Quando nós roubamos a glória de Deus na igreja local, vejam, Herodes foi morto, mas isso nos alerta, nos mostra como Deus é zeloso pela sua glória, pela sua honra, pela sua reverência. E como nós precisamos tomar cuidado com isso em nossas vidas. Pois o Senhor, se somos realmente filhos do pacto e da aliança, se nós estamos constantemente roubando ou diminuindo a glória do nosso Deus em qualquer esfera da nossa vida, o Senhor virá em juízo temporário contra nós. O Senhor virá com sua vara e nos disciplinará. Pode ser que você esteja sendo disciplinado nessa hora pelo Senhor. Pode ser que a sua vida, a dureza do seu coração, a apatia da sua alma, seja um juízo temporário de Deus sobre você, por estar constantemente diminuindo sua glória, ouvindo vez após vez, sermão após sermão, exposição após exposição, e você se nega, e você fecha o seu coração, e você vira as costas para os meios de graça. Pode ser que o estado em que você se encontre agora seja fruto de juízo temporário de Deus, porque você está ali roubando a glória. E Ele nessa hora chama você a considerar, a examinar a sua vida, para saber como está a sua situação espiritual diante dEle. Será que você está roubando a glória de Deus? Será que você está sendo como Herodes? Talvez não colocando uma roupa fina de prata, nem sei onde encontra isso, né? Talvez roupa de lantejola lá na 25 de março. Algo mais próximo do que seria do que Herodes fez aqui. Talvez você não esteja fazendo isso, mas talvez no seu coração, no íntimo da sua alma, você esteja agindo como Herodes. Você esteja dependendo de si mesmo. Você não esteja dependendo da graça de Deus. Você está buscando viver a sua vida como se você fosse o seu Deus, como se você fosse o fim último da sua existência. Então, meus irmãos, nós precisamos cuidar para que nós não estejamos fazendo isso em nossas vidas. Em nossa igreja, nós precisamos também zelar e cuidar para saber se nós não estamos diminuindo a glória do Deus Trino na nossa igreja, favorecendo a homens, favorecendo a pessoas, favorecendo quaisquer coisas que sejam no âmbito da criação, em vez da glória de Deus. Por isso que nós estamos, como vocês têm testemunhado, a minha voz está igual a sua, Jacané, está sumindo minha voz. Fui brincar, tá vendo? Por isso, meus irmãos, que eu e André, nós temos nos esforçado, e os irmãos são testemunha, de dar a vocês todos os recursos de crescimento, de dar a vocês os caminhos, as orientações, para que vocês possam crescer, para que vocês não fiquem à mercê de pessoas mal intencionadas. Nós não temos problema com isso, vocês sabem. Não é? Então, nós queremos que vocês cresçam não só para que vocês avaliem os pastores e saibam se o sermão está bom ou se não está. Não é essa a finalidade, tá?
mas é para que vocês sejam maridos eficazes em casa, esposas eficazes em casa, filhos eficazes em casa, famílias que amam a Deus no mundo e que estão se esforçando para avançar o evangelho da glória do nosso Deus. Esse é o nosso objetivo. Avançar o reino de Jesus Cristo nessa era onde Ele nos plantou. E nós precisamos depender da graça de Deus, porque do contrário, nas nossas próprias forças, que são inúteis, nós somos fracos, nós somos miseráveis, nós não podemos depender de nós, irmãos. Precisamos depender somente da graça do nosso Deus, e Ele nos tem dado todo o depósito disponível. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quando foi que você foi ao Senhor em oração e Ele rejeitou você? Quando foi que você clamou por graça e Ele rejeitou você? Nunca isso acontecerá. Nunca isso aconteceu. Nós temos todo o tesouro celestial da graça de Deus aberto a nós, não é? Em Jesus Cristo. Portanto, irmãos, dependamos da graça do nosso Deus para fazer com que somente o seu nome receba a glória na igreja e no mundo. Amém? Eu preciso fazer uma breve exortação àqueles que não são crentes e que possivelmente estejam entre nós e que possivelmente assistirão esse sermão depois. Vocês que não experimentaram a graça de Cristo, vocês que ainda não foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo, vocês são como Herodes. Vocês são exatamente como Herodes. Vocês são soberbos, vocês são arrogantes. Vocês pecam profundamente por rejeitar a graça e a doçura de Cristo no Evangelho, porque vocês acham que vocês não precisam dele, porque vocês são mais sábios do que o próprio Deus. Preciso alertar você. A justiça de Deus está sobre você. E assim como ele veio sobre Herodes, ele pode vir também a qualquer momento sobre você. E aplicar a sua justiça sobre você. E trazer condenação sobre você. Agora. Portanto, arrependa-se dos seus pecados e volte-se a Jesus Cristo. Invoque o seu nome. Reconheça que você é soberbo. Reconheça que você é um pecador miserável, desgraçado, que não merece absolutamente nada do Senhor. Você não merece nenhuma graça. Você não merece nada. Você não merece nem respirar o ar que você respira. Isso já é demonstração do grande amor do Senhor por sua criação. Mas isso não é suficiente. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa agarrar-se em Jesus Cristo. Você precisa invocar o seu nome. E implorar para que Ele salve a sua alma. Implorar para que Ele não despreze o seu clamor. E você encontrará graça, sem igual e sem medida. E a sua paz finalmente será encontrada. Aquilo que você tem procurado em outras coisas, no mundo, nos prazeres que esse mundo oferece, você encontrará finalmente paz para a sua alma em Jesus Cristo. Agora, ao povo de Deus, ao povo da aliança e da graça, preciso lembrá-los também de algumas coisas, que não importa qual seja o tamanho da sua aflição, o tamanho da perseguição externa ou a luta interna que acometer você, que acometer a nós, não importa quem se levante contra o evangelho, se é político, se é falso mestre, não interessa, eles cairão. Não importa, nada e nem ninguém pode nos arrebatar das mãos do nosso Senhor. Ele é um bom pastor, Ele nos protegerá, Ele é um rei sem igual, que luta e peleja por nós e nos guarda, apesar de nós muitas vezes não merecermos, mas Ele nos comprou, nós somos dele, a graça pertence a nós, e nada, meus irmãos, seja a situação política, seja quem é o político, seja lá o que for, nós não precisamos temer, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Existe um travesseiro em que você pode repousar a sua cabeça e dormir tranquilamente. E o nome desse travesseiro é soberania de Deus. Ali você descansa como um bebezinho. Ali você dorme tranquilamente. Lembre disso. Pode se levantar Herodes, ele será morto, será derrubado. Nós também precisamos lembrar e rejeitar toda e qualquer manifestação de orgulho, de justiça própria, pois isso rouba a glória de Deus. Nós precisamos lembrar quem somos.
Sabe quando nós estamos passando por momentos de aflição, de lutas, e a gente se levanta e fala assim, por que é que eu estou passando por isso? Eu não deveria passar por isso. Porque eu isso, e aí começa, né? A justiça própria se levantando. Nós precisamos lembrar quem somos. E aí então a justiça própria começa, a murchar rapidinho. E aí então nós também lembramos quem Deus é. E o que Ele fez por nós, quando éramos quem éramos. E nós seremos lembrados disso através das Escrituras, através do Evangelho da graça do nosso Deus. Daí então nós poderemos cantar esse doce e poderoso cântico chamado Soli Deo Glória. Glória somente a Deus no mundo, glória somente a Deus nas nossas famílias, glória somente a Deus na igreja. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nós te bendizemos e exaltamos o teu Filho Jesus nessa hora. Te louvamos pela doce graça que encontramos no teu Evangelho, que veio a nós por meio da obra bendita do teu Filho Jesus, morrendo e ressuscitando por pecadores tão desprezíveis como nós. Senhor, nós te agradecemos pelo teu grandioso amor pactual, pelo teu grandioso amor incondicional, por tua graça sem igual. Ó Deus, e é por isso que nós nos prostramos e rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, pois não há ninguém como o Senhor no céu e na terra e nem debaixo da terra. Ó Trino Deus, Deus da nossa salvação, o Senhor é soberano, o Senhor é rei, o Senhor é majestoso, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor tem domínio sobre tudo e sobre todos, o Senhor tudo decreta. Ó Deus, quem é como o Senhor? Ninguém. E nós te agradecemos, pois, apesar de ser tão rico em misericórdia, tão rico em glória, tão rico em majestade, tão infinito e eterno, sem igual, o Senhor se agradou em amar pecadores como nós. O Senhor se agradou em vir em nosso favor. O Senhor se agradou em moer o seu Filho por desgraçados como nós. O teu santo e bendito Filho, o qual não teve dolo nenhum, nada foi achado de errado em sua vida, jamais pecou, jamais abriu a sua boca, foi levado ao matadouro como ovelha em favor de criminosos como nós. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pois não há ninguém que faria o que o Senhor fez por nós. O Senhor realmente é o Deus das nossas almas, é o Deus das nossas vidas. E é por isso que nós te amamos, Senhor, é por isso que nós nos entregamos a Ti completamente e dependemos da Tua graça para continuar vivendo para a Tua glória. Ó Senhor, venha sobre nós com a graça sem igual, para que sejamos fortalecidos e possamos viver para a Tua glória. Possamos, Senhor, pastorear as nossas famílias para a Tua glória. Que as esposas, Senhor, possam amar os seus maridos para a Sua glória, cuidar dos seus lares para a Sua glória. Possamos educar os nossos filhos para a Sua glória. Possamos edificar essa igreja para a Sua glória. Possamos cantar louvores ao Senhor para a Sua glória. Possamos acordar pela manhã para a Sua glória. Possamos, Senhor, ó Deus, chegar em segurança em nossos lares para a Sua glória. Ó Deus, abra as nossas mentes para a Sua glória. Dilata o nosso coração para amar mais o Teu Filho Jesus, para a Tua glória, Senhor. Nos encha com Teu bendito e glorioso Espírito, para a Tua glória, Senhor. Faça isso, ó Deus. E então nós, pecadores fracos, sim, viveremos nesse mundo para a Tua glória, dependendo somente da Tua graça, Senhor. E nós te louvamos por tudo. No Teu Filho Jesus e para o louvor da Tua glória. Amém e amém.